Várias vezes se ouve falar vacuidade e compaixão são a mesma coisa, mas falar é fácil. Ah, embora eu acho que em vários vídeos eu tenha tratado dessa completa identidade entre vacuidade e compaixão, alguém me perguntou, me fez essa pergunta e eu pensei, sob certo aspecto, sob certos entendimentos do que é compaixão e sob certos entendimentos do que é vacuidade, é difícil de fazer esse amálgama, de entender essa união além do tempo, né? Então não é como se uma hora vacuidade e compaixão se tornam a mesma coisa. Vacuidade e compaixão sempre foram a mesma coisa. Então eu vou falar um pouco sobre essa união. Na verdade, quem está ciente do canal já tem ouvido falar sobre definitivo e relativo, expediente e vários jeitos de falar de dois níveis de coisas, né? Então, muitas vezes a gente está falando da confluência desses dois níveis e algumas vezes tem um processo pelo qual se chega nessa união e em alguns ensinamentos a gente vai falar de uma união, de uma inseparabilidade que nunca houve uma separação verdadeira, né? Então você olha sobre o enfoque da compaixão, olha sobre o enfoque da vacuidade, mas é uma mesma realidade, né? Mas basicamente essas ideias que eu já tenho tratado exaustivamente em vários vídeos, né, sobre definitivo e relativo, são as mesmas ideias aqui que a gente vai falar aqui, né? Então, vamos ver lá dentro do vídeo o que mais que eu tenho para dizer sobre a igualdade entre vacuidade e compaixão. Então, por favor, quem quiser receber os cartões, envie o seu endereço para conexõesauspiciosas@gmail.com. E se por acaso vocês quiserem ajudar com o meu trabalho na forma do meu site, netzal.org, e também aqui o canal Tendril, eu tenho a ideia também de fazer, talvez em 2 anos, se resolver essa circunstância de pandemia, etc., fazer uma peregrinação para a Ásia, junto com o meu professor e a Sangha. Então eu estou juntando dinheiro para isso, porque é um valor alto para as minhas condições. Então quem quiser contribuir com isso, também pode fazer um pix para conexõesauspiciosas@gmail.com ou outras formas de ajudar, daí tem lá na página de patronagem no meu site. Muito obrigado. Sempre é bom avisar, por favor, se inscreva no canal, por favor, ajude, se acha interesse, se vê valor no que está sendo feito aqui, divulgue, né, os vídeos, divulgue o canal para pessoas que possam estar interessadas, ajuda no meu trabalho, ajuda, se vocês veem algum valor, ajuda nessa questão de mérito também, talvez haja algum mérito, vamos dizer assim. A primeira ideia que a gente tem de vacuidade, geralmente, é muito cortante, né, porque o que acontece é que nós temos algumas crenças, por mais que a gente se diga, não, eu sou materialista, cientista e acredito só no que é evidência empírica. Não, quando você ouve isso, você já fica pensando onde é que a pessoa está escondendo a sua metafísica. E normalmente tem um bocado de metafísica. O materialismo é uma posição metafísica, né? Então, normalmente a pessoa tem uma noção de existência muito forte, né? Noções de essência, essencialismos, várias formas de essencialismo, essencialismo semântico, essencialismo materialista, né? E essas ideias filosóficas não examinadas, né, nos quais normalmente a gente opera, quando a gente começa a estudar, a entender a vacuidade, a gente começa a desafiar, por exemplo, a gente acredita muito no eu, a gente começa a desafiar do eu, né, da existência do eu, do apego ao eu, porque a gente não só tem uma crença, mas a gente tem uma energia de hábito, uma energia teimosa que reifica essa nossa crença e nos faz ter insatisfatoriedade, sofrimento e assim por diante. E também com relação a todas as coisas, nós temos vários graus de engano, tanto é que nós temos, né, a prova de que nós temos enganos com relação às coisas é que algumas delas nos atraem, nós vamos atrás delas, outras delas nos repelem, nós fugimos delas. Se nós fôssemos um ser realizado, não faria diferença alguma, a gente não veria um só sabor, né? Não teria por que procurar certas coisas e evitar certas outras coisas, né? Do ponto de vista mundano, isso é uma loucura total, né? A gente está sempre discriminando. Eu quero isso, não quero aquilo.
e assim por diante. É o que faz sentido dentro de uma perspectiva convencional. Dentro da perspectiva de sabedoria, que abandona todos os vieses, né, a gente não diz assim, isso sim, aquilo não, e assim por diante. Aí a pessoa diz, né, daí vem toda essa ideia com relação ao Dharma e o que é moral e assim por diante. Sim, no caminho, né, a gente tem que ter discriminação de saber o que é Dharma, o que não é Dharma, o que é correto, o que não é correto e assim por diante. Então a gente está praticando, né? A gente se coloca na posição não praticante. Na posição da realização, aí não tem esse tipo de discriminação. Tudo é usado, tudo é reconhecido imediatamente como sabedoria, tudo é reconhecido imediatamente como prática, né? E evidentemente isso não dá nenhuma licença para ninguém agir errado, porque naturalmente a pessoa vai agir certo, já que ela está de acordo com a realidade, de acordo com o que é naturalmente bom, né? Então essa é um pouco essa ideia do Dharma de forma geral. E só que quando a gente começa, né, vacuidade é uma forma de estabelecer o Dharma intelectualmente, ou seja, a pessoa tem uma série de chama obstáculos intelectuais, burrices, né? A gente tem um monte de coisas não examinadas e a gente começa a examinar essas teimosias e burrices intelectuais e começa a dizer não, é meio mal-humorado, assim, né? Não, você está pensando isso? Esquece, não vai dar certo. Isso aqui é um labirinto. Alguém já disse que a Madhyamaka, né, o caminho do meio, é como uma casa de horrores, né? Então você tá indo com o seu trenzinho assim, daí aparece uma coisa horrível, daí você, meu Deus! Porque cada argumento não vai levar, é só uma aparição que não vai levar a nenhum resultado, né? Então, e daí muita gente diz, não, mas a Madhyamaka tem que ter um resultado positivo, você tem que produzir uma filosofia a partir da Madhyamaka, e tem alguma discussão com relação a esse significado positivo, que nós já estamos até tratando disso lá nos vídeos do Farol da Certeza, né? Com um resultado positivo, ou seja, com o estabelecimento da visão, se isso produz, né, um viés intelectual, a gente já sabe que não, mas tem algumas formas de budismo que vão dizer, não, a gente produz um entendimento a partir do qual, né? E daí esse entendimento a partir do qual às vezes é o ponto de refúgio. E quando esse é o ponto de refúgio, porque ele é construído, não vai dar certo. Então tá. Então a gente tem como método de estabelecer, fundamentar a nossa perspectiva do caminho budista, né? A gente estuda essa coisa chamada caminho do meio, que nada mais é do que vacuidade, né? E a gente vai estudando. A gente pega lá na Índia, a gente diz assim, mas esses caras são os mais cabeções, né? Estão 10 mil anos na frente do Tomás de Aquino, desse pessoal todo da filosofia ocidental. A gente pega lá o pessoal, os brahmanes, os hindus de várias formas, e as várias formas de budismo, a gente vai dizer, não, isso aqui também não, se pensar assim não, se pensar assado não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não parece ter compaixão nenhuma, né? Parece ter compaixão nenhuma, porque a compaixão às vezes parece, né, assim, no sentido lato sensu, parece ser passivo de alguma forma. No budismo, quem já está no budismo há um tempo já sabe que compaixão não é isso, né? Então, o que é compaixão no budismo? A gente tem três coisas. Então, a gente tem isso que chama em tibetano de ninje, em essência chama de karuna, que é compaixão simples, parecido com pena, é o que pessoas normais têm o tempo todo, né? Pessoas psicopatas não têm ou quase não têm, né? Sociopatas não têm. Então, esse tipo de compaixão que tem a ver com uma qualidade inata da mente, que é a empatia, e daí a gente produz assim, coitadinho, né? Esse tipo de coisa, né? Depois a gente tem a Mahakaruna, né? O Tugje, né? A Mahakaruna Tugje é a compaixão que entende samsara, entende insatisfatoriedade, entende o Dharma, né? Então a gente tem pena mesmo daqueles seres que estão super bem, mas porque eles estão se enganando com relação à insatisfatoriedade das coisas, e eles não reconhecem samsara, e eles estão perdendo tempo, se engajando na maior variedade de coisas. Então a compaixão fica mais equânime, fica mais ampla, ela é grandiosa, né? Então a gente quer a liberação dos seres. A gente tem um terceiro tipo que não é compaixão, né? Às vezes quando a gente vê discussão de budismo na internet, as pessoas chamam o bodhicitta de uma forma de compaixão. Mas, tecnicamente, estritamente falando, a bodhicitta é uma forma de coragem, ela não tem muito a ver com compaixão. Qual é a similaridade ela tem com compaixão? É que, na grande compaixão, você quer que os seres não sofram no sentido da insatisfatoriedade mais geral, que é a de todas as experiências do samsara, boas e ruins, de todos os tipos, né? Então a gente não quer que as pessoas se enganem com relação a... a gente não está dizendo que as pessoas não passem por essas experiências, a gente está dizendo que os seres se enganam com relação a elas, eles acreditam no sonho
e daí quando o sonho é bom eles perdem tempo, quando o sonho é ruim eles sofrem de uma forma mais direta, né? Então essa é a grande compaixão. E a Bodhicitta, que não é compaixão, que é essa coragem imensa, ela diz assim, nós não só queremos que esses seres se libertem de todos os sofrimentos, de todas essas insatisfatoriedades inerentes ao processo condicionado das aparências e assim por diante, não são inerentes às aparências em si, inerente ao nosso engano com relação às aparências, melhor colocado. Então, além disso, a gente quer que o ser desperte para essa possibilidade de iluminação para benefício dos outros da mesma forma. Então, a gente pensa assim, não é assim, coitado, não é assim, vamos parar de fazer ele sofrer, vamos dizer assim, vamos elevar ele ao estado de Buda. Então a gente tem, primeiro, pena, não sabe o que fazer, não tem muito o que fazer, fica sofrendo assim junto, né? Sentido ordinário de compaixão. Sofrendo junto, assim, sem muito sentido. Essa compaixão, ela pode ser uma porta para a compaixão grandiosa, ela pode ser melhor do que ter outros sentimentos ordinários do samsara, mas ela não tem grandes vantagens, assim, né? A karuna básica, né? Então, a grande karuna é que vai fazer grande diferença quando a gente tem uma perspectiva do Dharma com relação aos sofrimentos dos seres. Então, o sofrimento não é uma coisa tão óbvia, o sofrimento não é uma coisa tão... Normalmente a gente não tem pena dos seres pelos quais a gente tem Maha Karuna. Né? A gente tem vários tipos de outros tipos de emoções, talvez, mas não é exatamente pena que a gente tem. E, enfim, a Bodhicitta, que não é, né, novamente repito, não é uma espécie de compaixão, mas ela está na mesma família em certo sentido, porque as pessoas colocam. Então a gente está falando aqui desse terceiro tipo já para não confundir. Né? Qual é a similaridade disso com a vacuidade? Né? A vacuidade é o que vai permitir... Primeiro, quando a gente fala em empatia, lá na base da compaixão condicionada, na base da pena, na base da... Né? Então a gente tem uma pequena abertura no coração para o outro. Então o outro entra ali no nosso coração e a gente sente junto com ele aquilo, sofre junto, assim, meu Deus, né? Que coisa. Então, essa pequena, né, já tem uma perda de senso de eu aqui. Então, talvez essa grande vantagem da karuna, né? Na compaixão usual. Então já tem, você pelo menos está pensando no eu do outro, né? Tem até um treinamento no Dharma clássico que tipo, tu tá preocupado com o eu do outro. Como é que o outro, né? Tu não pensa assim, em termos budistas, o eu não existe, esse cara tem que saber disso de uma vez e agir menos egoicamente. Não, tu pensa assim, ele quer se sentir o tal. Então como é que eu posso ajudar ele a se sentir o tal? Isso é um treinamento da mente para... Porque normalmente a gente quer se sentir o tal, a gente quer se sentir né, o nosso eu elevado. Então a gente coloca no outro isso como uma forma de... Né, e daí isso acalma a comunidade, vamos dizer assim, e daí você pode praticar o Dharma. Então tem uma etapa de treinamento que você coloca no outro o seu grande apego ao eu, você coloca no apego do eu, daí você faz o outro querer ser feliz de acordo com aquelas regras, né, samsáricas básicas. Você não tem posição para ficar dizendo para ele isso tudo é vacuidade, isso tudo é... Não, você vai lá de acordo com... Claro, não prejudicando os seres, né? Não produzindo não virtude, você vai tentando elevar ele como ele gostaria de estar numa posição elevada. Né? Você se coloca na posição inferior e coloca o outro na posição superior. Né? Então, isso tudo tem no treinamento da mente. Para você ter esse tipo de abertura, de parar de olhar para si e olhar para o outro, você tem que ter refutado. Né? Então a gente usa essa espada assim e diz assim, não, eu não, o outro, eu não, o outro. Né? Todo psicólogo, psiquiatra vai dizer, isso aí vai dar burnout, isso aí não vai dar certo, e a gente vai concordar. Então isso daí não é um método final, isso daí é uma coisa que você faz, e daí você vai procurar encontrar Tuje. Quando você mistura isso com a grande compaixão, né, com a Maha Karuna, aí essa abertura, né, você já não tem uma limitação com relação a quem você olha. Esse aqui eu tenho o sentimento, aquele ali eu não tenho. Você não tem essa falta de equanimidade, porque você reconhece que o samsara engana, né, todos os seres que você conhece. Com exceção, né, talvez você tenha separado assim, o seu professor, né, o Buda, mestres do passado e tal, mas de forma geral, todos os seres com que você lida cotidianamente, sejam eles pareçam bons, pareçam ruins, ajam bem com relação a você, ajam mal com relação a você, você desenvolve esse senso de não discriminação, esse senso de abertura. E o que é que você estava fazendo com o seu intelecto? Você estava eliminando essas distinções. Então,
você está sendo muito mal-humorado com relação aos obstáculos que impedem essa abertura, né? Então, se a gente vai falar assim também em termos do Vajrayana, até em termos do Mahayana, quem é Prajnaparamita? Prajnaparamita é a mãe dos Budas. Ela permite, ela dá um espaço para os Budas. Esse espaço é o vazio. O vazio, então, é onde a pessoa está, né, quando se fala em aprender o Dharma, se fala essa coisa da tigela cheia. A pessoa já tem um monte de ideia, ela não consegue aprender o Dharma. Então, quando a pessoa está realmente receptiva à sabedoria, não tem outra coisa que possa estar ali senão a sabedoria pura. Então, tem um útero perfeito para um Buda perfeito, né? A gente já está falando da vacuidade como essa abertura de mãe. Tá? Outro dia estava o Dzongsa Chensen Rinpoche falando sobre várias oferendas que a gente faz nas nossas práticas com sadhana, né, pujas e assim por diante. E daí ele estava falando das primeiras oferendas você faz, antes de você prestar homenagem ao Buda, você oferece um assento, né? Tem até um mudra de oferecer o assento. Então, normalmente eu sempre penso assim, porque em centro de Dharma, a gente sempre, quando vem um professor, a gente tem que botar os tronos, assim, né, num lugar, decorar os tronos para daí os lamas sentarem, né. Né, eu pensava assim desse jeito meio tacanho, né. E o Rinpoche ele falou assim, não, o que você está fazendo é quando você tá sendo um hóspede pro Buda. Então você está criando um espaço pro Buda fazer as coisas de Buda dele. Você não fica, quando você convida alguém para sua casa, você não fica por trás do pescoço assim dizendo, você tá fazendo isso, você tá aproveitando isso, já comeu esse camarão aqui, não sei o que, já comeu aquilo ali, já viu tal lugar, não sei o que. Você deixa a pessoa descobrir a sua cidade, descobrir as coisas de acordo com ela, né? E se ela quiser dormir o dia inteiro, você dá o espaço para ela dormir o dia inteiro. Porque não é para justificar você que você está convidando essa pessoa, né? Então, quando você tem essa abertura para o Dharma, essa abertura para a possibilidade do Buda, você convida o Buda para o seu altar, você convida o Buda para a sua vida, para a sua sala de prática, e ele vai agir de acordo, né, com o que um Buda faz. Ele vai fazer o que o Buda faz, né? Então, essa oferenda né, de assento, o Rinpoche deu essa explicação que é mais ou menos dar essa abertura pro seu convidado, né, ilustre, fazer o que ele bem entende. E você não se mete nisso. Né? E aí você presta homenagem, você diz que você é o tal, que é a segunda oferenda. Então, essa abertura que a gente está falando, que é em termos do útero, em termos também do convite na prática de sadhana, e também quando a gente fala, né, então, a coisa mais comum das pessoas prestarem atenção no Vajrayana é o fato de que às vezes tem esses Budas, esses casais, né, em união sexual. E a primeira coisa que a pessoa vai ouvir quando vai no centro de Dharma é que não interprete literalmente, não quer dizer... Até existe essa coisa de usar a sexualidade como alguma prática de meditação, mas isso não é tão importante. A gente vai ver vários professores falando que isso... tem até uma piada ao contrário, né? Porque todos os professores da tradição Nyingma, a maioria deles casa, né? E daí o Longchenpa, ele diz assim, pelo jeito todo mundo tem que fazer prática de longevidade, porque é uma prática para aumentar o tempo de vida, para você ensinar os seres, e assim por diante, beneficiar os seres, trazer... É uma prática com um certo aspecto mundano, essa prática que tem a ver com sexualidade literalmente, né? Então, você não precisa dela para se iluminar, por exemplo. Né, o Longchenpa claramente diz, né, você não precisa praticar dessa forma, tanto que monges se iluminam, né, monges que fazem voto de nunca terem esse tipo de contato. Mas enfim, a primeira coisa que a gente aprende é que não tem a ver com isso. Tem a ver ali aquelas dois Budas numa imagem só, meio que unidos assim, meio que não, totalmente unidos, que um deles aí no Vajrayana a gente troca um pouco o aspecto de compaixão, a gente chama de meios hábeis. Então a gente já falou, a gente pode falar desse aspecto de compaixão, a gente pode falar esse aspecto como o relativo. O relativo, né, ele inclui o Dharma, como ele é ensinado, as instituições, os prédios, a Sangha, a possibilidade, né, essa coisa que o Buda produziu no mundo e que as pessoas se agremiam ao redor para aprender o Dharma. Então tem uma manifestação no mundo do corpo do Buda na forma de estátuas, estupas e prédios, e que você pode fazer peregrinação, conhecer lugares onde as pessoas praticaram, textos físicos, né, que você pode comprar, ter na sua casa e assim por diante. Então,
lugares que você pode ir aprender o Dharma, pessoas que sustentam, tem todo esse suporte que é o meio hábil, que é o aspecto expediente, que é o aspecto relativo, que é o aspecto de compaixão, que é o aspecto luminoso. Quando a gente fala aparências, assim, do ponto de vista lá do Dharma, então quando a gente fala Dharma e aparências tem a ver também, porque essa aparência principal para nós, é esse surgimento compassivo do Buda, para a gente atingir esses entendimentos e poder estar falando disso e assim por diante. Né? Então isso daí é o aspecto masculino do Buda representado lá, né? E o aspecto feminino é justamente a nossa perfeita receptividade, né? E capacidade de, né? Então quando a gente, né? Daí voltando para a analogia assim, quando um casal tá nesse processo assim, né? De produzir essa, então a emoção que um sente, produz no outro uma emoção correspondente ou maior, e daí um vê o que o outro está sentindo e cada um deles, né? Tem uma expressão tântrica, talvez que não seja adequado repetir aqui, mas tem uma energia que cresce aí, né? Nessa combinação dinâmica entre aparência e vacuidade, né? Entre compaixão e vacuidade, entre meios hábeis e vacuidade, entre existir um meio de praticar o Dharma e assim por diante, né? Então até as pessoas às vezes elas têm uma loucura de transcendimento comum no budismo, assim, né? Então elas começam a apontar essa espada lá do Mahayana, né? Tem esse aspecto mal-humorado da vacuidade, eles começam a apontar para todos as manifestações, inclusive do Dharma. Então eles vão dizer, não, mas o Dharma, no fim, é um obstáculo, né? Só que isso é uma etapa ainda inferior. Né? Então, depois que você passou por essa experiência de depurar esses obstáculos intelectuais, aí você está na posição de ter essa receptividade completa, essa flexibilidade. Às vezes eu uso a expressão flexibilidade mental, né? E essa flexibilidade mental que vai permitir equanimidade, que vai permitir, né, as práticas, que vai permitir você se engajar no Dharma e você ter exibir, expressar as qualidades, é o espaço no qual você vai expressar essas qualidades, né? Então, essa união entre o pai e a mãe, novamente, é o que vai produzir esse Buda, né? Vai produzir esse Buda, que é essa união entre sabedoria e compaixão, né? Essa união entre uma mente totalmente flexível, que é totalmente aberta a todas as necessidades dos seres, e ao mesmo tempo ela é capaz de prover, a partir mesmo dessa liberdade, o que cada um deles precisa, né? Então, pela interdependência que nós temos com o Buda, quando a gente olha para a figura do Buda, olha para a figura dos nossos professores e da linhagem, é isso que a gente vivencia. A gente vivencia essa união da receptividade que eles tiveram e que nós aspiramos ter com a capacidade que eles tiveram e que nós aspiramos ter de duplicar e multiplicar e produzir isso, né, fazer isso acontecer no mundo. Então, quando a gente fala, né, em Bodhicitta, a gente está falando no Bodhicitta, a gente está falando expressar as qualidades do Buda de forma que os outros, né, quando a gente fala tem um Buda que é um Dharma Mega, ele não ensina propriamente, ele é um Buda que ele tem uma expressão já muito além da nossa cognição normal, não tem um corpo assim que você possa se relacionar, mas ele umedece, né, assim, ele produz, tem uma semente de iluminação que a gente, em algumas formas de Mahayana vai falar, e aquilo fica, né, aquilo vai brotar pela existência pela inspiração que tem esses Budas do passado, assim por diante, né? Então, e isso, o que é isso? Né, a gente fala que essa coragem da Bodhicitta de produzir outros iluminados, outros entre aspas, né? Mas outros iluminados é a coragem da Bodhicitta, mas isso é a compaixão também, porque esses seres também vão se libertar das insatisfatoriedades, e isso também é compaixão usual, porque afinal de contas ninguém está querendo sofrer por nada, então não precisa sofrer nem mesmo em termos das coisas óbvias, dos sofrimentos óbvios, né? Na prática, daí a gente está falando em vacuidade e compaixão, a gente está falando por que a gente está estudando o Dharma, por que a gente está estudando, se livrando de vários
entendimentos errôneos para conseguir praticar, para conseguir se aproximar da sanga, para conseguir ter um professor, para conseguir obter os resultados, manifestar as qualidades e assim por diante. A gente está fazendo isso pela bodhicitta, a gente está fazendo isso pela compaixão. Não tem outro motivo para a pessoa se engajar no Dharma que não seja pela bodhicitta, pela compaixão mais usual e pelo menos pela compaixão, né? Daí esse pessoal moderno gosta de falar de autocompaixão, né? É óbvio que você se inclui com os outros seres, né? Pelo menos você lá no mais chumbrega dos veículos budistas, você quer você mesmo não sofrer, pelo menos, né? Então, se você está com esse nível, ou algum dos outros três, a gente nem chama isso de compaixão, né? A gente chama os outros três níveis, vamos dizer que bodhicitta também seja um, então a gente tem 4 aqui. Não tem outro motivo para se engajar no Dharma que não seja, né, produzir essas qualidades. Então, eu acho que fica bem claro que quando a gente está falando da natureza da realidade, a gente está falando que a gente estabelece a visão, ou seja, entende como as coisas realmente são. Então a gente está falando de não ter as coisas não terem uma essência, elas estarem além dos extremos, elas estarem além de existir, não existir, de surgir, não surgir. Isso é a mente do Buda. Isso é o que faz a gente achar mais trágico ainda o fato dos seres se engajarem com essas aparências e acreditarem tanto nelas e produzirem tanto sofrimento por esse engajamento, produzir para eles e para os outros tanto sofrimento por acreditarem tanto nesse sonho, né? Então a gente surge o que vai surgir se não for assim? Nossa, por que esse ser está se perdendo com relação a isso? Se é que você já tem algum grau de desprendimento, claro, você não vai ter um grau de desprendimento completo, você já tem algum desconfio, você desconfia que os problemas das pessoais, né, perto dos problemas globais, e daí perto dos problemas existenciais, perto dos problemas do samsara, eles são abobrinhas, né? Isso não adianta também, é falta de compaixão você dizer para outro, isso é abobrinha. Então você não diz, então você acolhe aquele sofrimento dentro do seu espaço que você criou através da sua prática de vacuidade, de entendimento da vacuidade. Então você é capaz de ter uma mente flexível, receptiva, você é capaz de ter, né, equanimidade, todas essas qualidades, e daí você, com base nisso também, você é capaz de produzir talvez, né, se ele tem mérito, se o ser tem mérito, se você tem mérito, se tem uma interdependência, pode se produzir um benefício, e esse benefício pode, se você fizer uma aspiração, se vincular ao Dharma novamente, tem todo esse processo novamente. Então, não sei, talvez, eu acho difícil a pergunta, porque como que eu vou entender, né, a vacuidade como separada da compaixão? Ainda mais tendo falado tanto sobre expediente definitivo e relativo e essas uniões, essas confluências, etc, né? Então isso é uma coisa que eu pensei, como é que eu ia falar sobre isso? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jote Om Sochi Jamia Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Tenjote Time Kwene Pema Samba Sasura Jinja no Pai Garju Anjo Jugu do Pegu Kuze Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutu Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyeng Kumpa Malora Sanelundu Tinleta tu Tenjote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melunde do Jote Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jote Tuson Sanje Guru
Rinpoche Ngondo Konda de Wachin Paja Barche Conselto Tudo Posa So Adep So Chin Lap to So Shin Sung Webe Shiva Dan Sam Palung Jedo Parchen Jelo Oma Hum Benza Guru Pema Sede Hun Ken Lo Sho Sung De Lo Che Zalin Sa Song Cha Pa Pel Tro Jo Sho Sung Nang Wa Dam Mi Rao Do Sung Gele Sho